Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 10, Proteção da Continuidade de Negócios, do curso de extensão universitária em Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. O módulo 10 possui 4 aulas, onde veremos, dentro do contexto da gestão de continuidade de negócios, a base, toda a teoria em termos de análise e avaliação de riscos. Veremos também como formular uma política de gestão de continuidade de negócios, a estratégia e como conceber um sistema de gestão de continuidade de negócios. Na aula de hoje, a aula 1, nós vamos abordar análise e avaliação de riscos críticos. O objetivo do nosso módulo, os objetivos, melhor dizendo, do nosso módulo, são desenvolver conhecimentos sistêmicos sobre as estratégias de gestão da continuidade de negócios preconizadas pelas NBR 22301 e 22313 e evidenciar qual a relação destas técnicas com a atividade de inteligência. Ao final deste módulo, os nossos alunos deverão estar em condições de identificar um sistema de gestão de continuidade de negócios e identificar a relação desse sistema de gestão de continuidade de negócios com a atividade de inteligência. Bom, nossa aula começa com a análise de pontos críticos e de riscos. Porém, não poderíamos iniciar a aula sem antes fazer uma introdução e sabermos o que quer dizer continuidade dos negócios, ou a continuidade no seu significado mais lato. Bom, eu recorro aqui a um exemplo da Bíblia para nós iniciarmos e sabermos o que vem a ser mesmo a continuidade. Todos já devem ter lido no livro de Gênesis, na Bíblia, nos capítulos 6 a 9, que Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, porque ele já havia planejado um dilúvio que iria inundar todo o mundo conhecido e que ele colocasse um exemplar de casal de cada um dos animais que havia na terra àquele tempo, para que ele pudesse, ao longo do dilúvio, ele pudesse pudessem estar a salvo ao longo desse dilúvio. Bom, esse é um grande exemplo de gestão de continuidade, talvez o primeiro que se tenha documentado. Por quê? Porque Deus, nos seus desígnios, ele resolveu inundar a terra, porém, deu todas as ordens para que Noé fizesse essa arca, ou seja, se preparasse para esse dilúvio e também preparasse todos os animais da terra para que ele pudesse depois repovoar a terra ao final do dilúvio. A única diferença que nós temos desse exemplo de gestão de continuidade de negócios para um exemplo qualquer é que, no caso, Deus estava um passo à frente, que era o fato dele saber quando iria terminar o incidente, tá certo? Ou o desastre que ensejou essa estratégia de continuidade de negócios. Coisa que nós, muitas vezes, na maioria das vezes, não sabemos. Então, estamos até com o planejamento feito, mas nunca sabemos quando é que ele vai terminar. Outro exemplo de continuidade foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ocorrido no dia 2 de setembro do ano passado, 2018. Foi um exemplo da falta de uma política de continuidade de negócios por parte dos responsáveis pelo museu e que provocou ou que potencializou os efeitos desse incêndio, onde perdemos aí verdadeiras joias da nossa cultura e da nossa história. Bom, nós sabemos que o homem ele se prepara para imprevistos desde sempre e sempre estabeleceu estratégias para contornar problemas que iam surgindo. Desde a pré-história, ao longo da história, nós vemos que o homem sempre teve esse reflexo de fazer com que os imprevistos fossem superados por intermédio de uma pequena gestão para que ele pudesse continuar suas atividades. Para
que todos possam entender, eu vou aqui evocar um exemplo bem prático, que é um exemplo que acho que quase todos aqui têm no seu dia a dia, que é um desafio do cotidiano, que é a locomoção para o trabalho. Bom, quando falamos de locomoção para o trabalho, nós temos que ter, em primeiro lugar, um meio. Pode ser carro, a pé, por aplicativos, por meio de transporte, mas suponhamos aqui, no nosso exemplo fictício, que esse meio seja o carro. Outra preocupação que deve haver para que nós possamos nos locomover para o trabalho é o itinerário. Por onde? Qual o itinerário? Com certeza, todos aqui se locomovem para o trabalho e podem fazê-lo por diversos itinerários, alguns mais rápidos, outros mais demorados. Mas aqui, suponhamos, não é o mais importante para o nosso exemplo, que nós pegássemos um itinerário X, percorrêssemos esse itinerário X. O que seria a continuidade? Veja bem, o nosso objetivo, o nosso desafio, o que vai nos mover aqui é a locomoção para o trabalho. A continuidade seria, o que seria o nosso esforço para a continuidade, ou seja, para nos locomovermos pelo itinerário X de carro. Nós teríamos que pensar em algumas coisas, tais como seguro, manutenção, abastecimento desse carro. Então, isso aí que eu estou falando nada mais é do que uma estratégia de continuidade. Ou seja, no momento em que nós estamos ali nos preocupando com o seguro do carro, com a manutenção desse carro e mantê-lo abastecido para que ele possa rodar, tá certo? Para que a gente possa percorrer diariamente esse itinerário X ou qualquer outro, tá? Para que possamos nos deslocar para o trabalho, nós estamos aqui ensejando uma estratégia de continuidade. Agora eu pergunto, ela é suficiente? Será que ela dá conta de tudo? Eu poderia responder para os senhores, não. Por quê? Porque ainda vão, além de mesmo que eu mantenha o seguro, a manutenção, o abastecimento desse veículo, com o objetivo da locomoção para o meu trabalho, como está aqui no exemplo já citado, eu ainda estou sujeito a uma série de outras interveniências. Então, eu posso ser vítima de uma colisão, posso ser apanhado por uma enchente ou uma chuva torrencial que provoque um alagamento, que possa apanhar o meu veículo, posso, por um azar, atropelar alguém, o meu carro pode sofrer uma pane mecânica mesmo estando manutenido, posso também estar preso no tráfego e acabar não me locomovendo por conta desse congestionamento intenso, e muitas vezes eu tenho que, por conta disso, pensar em meios de transporte que são alternativos e disponíveis. Então, muitas vezes, eu vou ter que saber como eu posso me locomover para o meu trabalho de ônibus. Qual ônibus que eu posso apanhar? Táxi, quanto custa? Tem o ponto de táxi próximo? Aplicativo, quanto dá uma viagem de aplicativo? Esses aplicativos vão até onde eu moro? E eles chegam até o meu trabalho? Então, tudo isso que eu falei para os senhores e para as senhoras é gestão de continuidade. Ou seja, eu estou com algumas preocupações, eu evidencio determinadas preocupações que vão fazer com que eu possa me locomover para o trabalho. Lembrando aqui, o carro é só um meio. O objetivo é a locomoção para o trabalho. Então, para que eu possa me locomover, este carro ou qualquer meio de transporte alternativo tem que estar em condições para que eu possa chegar ao meu trabalho. Então, eu acredito que com esse exemplo, nós tenhamos aí a exata noção do que vem a ser a continuidade. Tá? Bom, com relação à inteligência, à atividade de inteligência, nós sabemos que na atividade de inteligência nós temos dois ramos, já vistos por todos. A inteligência, que é a produção do conhecimento, e a contra-inteligência, que é a proteção desse mesmo conhecimento. Fica óbvio que a gestão de continuidade de negócios, ela tem uma relação maior e mais profunda com a contra-inteligência. No momento em que ela está
preocupada, ela está focada na proteção dos conhecimentos, na proteção de áreas e instalações, na proteção de pessoas, dos recursos humanos, na proteção do material. Então, o foco dela é muito mais para o planejamento da proteção do conhecimento. O que não impede de, eventualmente, serem produzidos conhecimentos que vão subsidiar um planejamento para a proteção da continuidade de negócios. Ou mesmo, aquilo que for feito, ficar como lições aprendidas e isso também subsidiar a estratégia, a melhoria contínua dessa proteção do conhecimento e da gestão de continuidade de negócios a reboque. Bom, muitas vezes também nós costumamos, é um erro aí cometido por muitos CEOs, por alguns diretores, tanto em empresas públicas, empresas privadas, organizações com fins lucrativos ou não, existe uma crença de que o seguro vai cobrir tudo. Temos seguro? Estamos cobertos. Infelizmente, não é assim que funciona. E eu vou dizer por quê. Quando se faz uma apólice de seguros, você está combinando com a seguradora o ressarcimento de um valor acordado para um determinado sinistro passível de ocorrer numa determinada instalação ou num determinado processo da sua organização. E a seguradora vai apenas lhe dar o montante que é o valor daquele seguro, ou seja, que é o valor daquilo que foi combinado. Mais nada. Ainda ficam uma série de providências que fazem parte da gestão de continuidade de negócios que têm que ser resolvidas, como, por exemplo, a reconstrução de uma determinada instalação ou de uma máquina que esteja parada, a retomada da produção ou da atividade fim daquela organização. Tudo isso tem que ser feito e o seguro não cobre. Ou seja, o seguro nós podemos considerar como uma parte da gestão de continuidade de negócios, mas não como a atividade como um todo. A gestão de continuidade de negócios não se resume apenas a realizarmos apólices de seguro. Prosseguindo ainda na nossa introdução, continuidade, ela vem de um termo do latim, continuitas ou continuitatis, que é caráter daquilo que é contínuo, daquilo que é feito de maneira continuada, de maneira corriqueira. Contínuo vem do latino também, continuus, não dividido na extensão, não interrompido na sua duração. Ou seja, aquilo que não tem interrupção, que não pode ser dividido, que não pode ser interrompido. Esta é a expressão que eu quero que todos guardem, porque este vai ser, melhor dizendo, o espírito daquilo que nós vamos ver nas nossas aulas de gestão de continuidade de negócio daqui para frente. Bom, visto o que é continuidade, vamos ver o que vem a ser a gestão de continuidade de negócios. E aí eu recorro a Silva, no seu livro O Decisor, onde ele preconiza que é o processo de gestão e governança voltado à manutenção das atividades organizacionais consideradas críticas, mesmo diante de situações adversas após a ocorrência de incidentes. Resumindo, qual é o resumo da ópera disso? Não se pode parar. Ou, se houver essa parada, ela tem que ser mínima, tem que ser a menor possível. Então, o resumo é mais ou menos esse. Segundo a ABNT, na ISO 22313, que diz os requisitos da gestão de continuidade de negócios, ela é a capacidade de uma organização de continuar a entrega de produtos ou serviços em níveis aceitáveis pré-definidos após um incidente de interrupção. Ele é um processo para que a gente possa preparar todos para se lidar com os incidentes e que possam aqueles incidentes que possam vir a impedir de atingir os seus objetivos. Então, esse conceito, ele nós podemos depreender dele
que é uma atividade que tem que ser planejada. Por quê? O próprio enunciado já está dizendo, ela é a entrega de produtos e serviços em níveis aceitáveis pré-definidos. Ou seja, nós temos que ter um planejamento para que, se acontecer qualquer sinistro, qualquer tipo de interrupção ou de incidente de interrupção, nós tenhamos um nível mínimo. Esse nível mínimo não pode ser ultrapassado para menor. Então, nesse nível mínimo, ou seja, é aquele tempo mínimo ou ponto mínimo em que nós conseguimos continuar com a atividade da organização sem causar prejuízos. Tá? Então, e nós vamos ver nos conceitos à frente de tempo objetivado de recuperação e ponto objetivado de recuperação, o que nós vamos ter que fazer para que a gente possa planejar, tá? Esses tempos e esses pontos aí, para que a gente possa saber qual é o mínimo que a organização, entre aspas, aguenta um incidente de interrupção sem que haja prejuízo ou sem que haja um total colapso. Tá certo? Bom, quando falamos em gestão de continuidade de negócios, nós estamos falando, primeiro, é a última fronteira da segurança. É aquilo que entra em operação quando tudo mais falhou. Ou seja, é a última coisa que nós planejamos. Depois daquilo, é o caos completo. E ela requer um amplo conhecimento das forças e fraquezas do negócio. Ou seja, para se planejar uma gestão, um sistema de gestão de continuidade de negócios eficiente, eficaz e efetivo, tem que se conhecer a fundo as fraquezas e as forças do seu negócio. Ela faz parte da sobrevivência organizacional. E a resposta prática para aquilo, poxa, e agora? O que eu faço? Todos vão ver, dentro em breve, quando nós, ao longo das nossas aulas, que essa pergunta, e agora o que eu faço? Quando nós temos um planejamento de gestão de continuidade de negócios efetivo, ele não vai ocorrer, porque as pessoas já vão ter na sua mente internalizado o que tem que saber, o que tem que fazer num caso de interrupção, num caso de desastre. Quando nós falamos da gestão de continuidade de negócios, é interessante que nós entendamos quais são os seus objetivos. Para que eu tenho que fazer? Por que gestão de continuidade de negócios? Para que isso? Então, o primeiro deles, avaliar os riscos e os recursos críticos. Muitas vezes, as empresas e as organizações, elas não têm a noção dos riscos que elas correm e dos recursos que estão à sua disposição que podem minimizar aqueles riscos, mesmo tendo, muitas vezes, um departamento de gestão de riscos. Tá? Porque aqui nós estamos falando de riscos já críticos. São aqueles riscos que, uma vez ocorridos e não tratados, causam desastre, causam o caos. O segundo, analisar o impacto e os custos de uma paralisação. É diferente do simples cálculo ou da simples estimativa de gestão de riscos. Então, quando nós calculamos o risco, e todos aqui já tiveram aula de gestão de riscos aí, viram o que é um risco inerente e um risco residual, ou seja, o tratamento desses riscos, nós estamos aqui falando do risco máximo, aquele risco que inviabiliza o negócio, inviabiliza a atividade fim da organização. Então, nós temos que saber qual é o impacto, e é aí que a gestão de continuidade de negócio entra, saber o impacto da paralisação dessa organização. Então, vamos aqui dar um exemplo bem básico. Uma fábrica de automóveis. Um gestor de continuidade de negócio de uma fábrica de automóveis, ele tem que saber quanto custa a paralisação da linha de montagem de um determinado veículo ao longo do tempo. Então, quanto custa a linha de montagem ficar parada durante um dia, durante 2 dias, durante 3 dias, e por aí vai.
se ele não souber isso, como ele vai poder planejar essa continuidade dos negócios? Como o seu planejamento pode ser efetivo se ele não sabe o custo da paralisação e os impactos dessa paralisação? Então, não estamos falando aqui somente do custo financeiro, mas também dos impactos nos procedimentos que estão relacionados com esse processo que é a fabricação do automóvel. Outro objetivo, definir estratégias de recuperação e de continuidade. Então, no momento em que eu estou planejando, ou seja, eu já avaliei, sei quais são os meus riscos críticos, sei quais são os recursos que estão à minha disposição no caso desses riscos acontecerem. Analisei qual é o impacto da paralisação. Eu tenho condições de definir as minhas estratégias de recuperação e de continuidade. Como eu vou fazer para que esses riscos sejam, pelo menos, mitigados? Possibilitar, logicamente, se é gestão de continuidade de negócios, tem que possibilitar a continuidade dos negócios, mesmo que não nos níveis em que ele acontecia ou que ele ocorria antes do evento catastrófico ou do desastre, mas pelo menos no nível mínimo em que ele possa ainda atender a sua atividade fim. Tá? Minimizar as perdas que podem vir a ocorrer por meio de risco calculado. E promover a sinergia entre as áreas da organização, visando a implementação de um modelo de gestão adequado. Mas aí todos vão me perguntar, promover a sinergia? Sim, promover a sinergia. Por quê? Por quê? Porque a gestão de continuidade de negócios, ela não é, e todos vão ver ao longo das nossas aulas, ela não é privativa de um determinado setor daquela organização. Existem, a grande parte das organizações, muitas vezes nem tem um setor específico de continuidade, de gestão de continuidade de negócios. Porém, a estratégia de gestão de continuidade de negócios, nós vamos ver quando eu propor a todos aqui a elaboração de uma política de gestão de continuidade de negócios, que todos os setores da organização têm que estar envolvidos. Quando acontece um determinado sinistro ou um desastre, um acidente que possa provocar interrupção, todos têm que saber o que fazer. Não só aquele pessoal envolvido. A política, pelo menos a política, tem que ser conhecida por todos. Tá? Então, tem que ser de conhecimento de todos os integrantes da organização. Bom, prosseguindo. Quando falamos de gestão de continuidade de negócios, nós estamos falando de nós temos duas grandes organizações, uma internacional e outra brasileira, que preconizam e que controlam toda a parte teórica e prática, tá, da gestão de continuidade de negócios. A primeira é a Disaster Recovery Institute International, a DRII, tá? E a segunda, a nossa ABNT, aqui no Brasil, por meio de duas ISOs. A ISO 22313, que dá orientações sobre o sistema de gestão de continuidade de negócio. A partir de agora, vamos tratar por GCN, por questões práticas. E a BNT ISO 22301, que trata dos requisitos para o sistema de gestão de continuidade de negócios. A ABNT se baseia em muitas coisas do que nós temos na DRI e ela vai sendo atualizada de tempos em tempos, para que esses requisitos sejam cada vez mais aperfeiçoados. Isso aí é para que todos tenham a ideia de onde vem todo o arcabouço teórico da gestão de continuidade de negócio. Basicamente, são dessas duas organizações. Existem outras também, internacionais, mas as duas principais são essas. Bom, quando falamos de gestão de continuidade, de GCN, ela envolve o quê? Então, quando estamos falando, isso numa organização, seja ela pública, seja ela privada, seja ela da característica que for, de qualquer caráter. Em primeiro lugar, nós estamos falando em ser claro sobre quais são os principais serviços e produtos daquela organização e as atividades, ou seja, qual é a sua atividade fim, o que ela produz, o que ela deve entregar, tá? E quais são os processos. O gestor
de continuidade de negócios, o pessoal de GCN tem que conhecer a fundo isso. Porque como ele vai poder planejar a continuidade se ele não conhece a fundo esses processos, ou seja, aqueles processos que estão diretamente ligados com a atividade fim? Conhecer as prioridades para a retomada de atividades e recursos necessários. Então, vamos aqui supor, nós vamos ver depois alguns conceitos que são importantes, mas eu vou aqui adiantar um, que é o conceito de desastre, tá certo? No momento em que acontece algum incidente, então, uma quebra de máquina em uma grande empresa, numa determinada empresa, numa determinada organização, numa fábrica de automóveis, a paralisação de uma linha de montagem numa grande fábrica de automóveis, ela é um incidente de interrupção? Sim. Pode se caracterizar em um desastre? Talvez não. Porque, muitas vezes, as outras linhas de montagem podem suprir a falha que houve naquela linha. Muitas vezes parou por manutenção. Agora, numa pequena fábrica de metalúrgica, que tem uma máquina que faz chapas de metal. A paralisação dessa máquina, ela é um evento de interrupção? Sim. Pode ser considerada um desastre, sendo a única máquina? Sim. Porque, simplesmente, a fábrica parou. Então, o conceito de desastre, ele é muito variável. Então, existem também desastres, nós vamos estudar isso depois, segundo o manual do Ministério do Desenvolvimento Regional, eles podem acontecer também por outras características. Porém, eu estou aqui só dando um exemplo para que todos tenham ideia de que o desastre é aquilo que vai provocar a interrupção total da sua linha de produção. E para isso, para que a gente possa fazer face ao que o desastre provoca, é que nós temos a GCN aqui para nos ajudar. Então, quando nós conhecemos as prioridades, tá certo? Para a retomada de atividades, ou seja, como é que eu vou fazer se um determinado processo para? Eu tenho alguma coisa alternativa? Existem recursos que podem ser mobilizados para que eu possa substituir aquele processo ou aquela produção que está parada momentaneamente? Então, para isso, temos que conhecer, temos que saber, né, os recursos necessários. Envolve também a nossa GCN ter uma compreensão clara das ameaças a essas atividades, incluindo as dependências e compreendendo os impactos de uma não retomada. Tá? Ter implementado arranjos testados e confiáveis para retomar essas atividades após um incidente de interrupção. Certificar-se de que esses acordos estão sendo analisados criticamente e atualizados de forma rotineira, de modo que eles sejam eficazes em todas as circunstâncias. Continuando, quando nós tratamos da ISO 22313, nós vemos que ela se baseia muito no ciclo PDCA, que nada mais é do que o Plan, Do, Check and Act. E todo o sistema de gestão de continuidade de negócio é baseado nesse ciclo PDCA. Então, segundo a 22313, nós temos o Plan, que é o planejamento, estabelecer um contexto da organização, as lideranças, como a liderança se comporta em relação à GCN, o planejamento, ou seja, você vai analisar os impactos e fazer a avaliação de riscos e traçar sua estratégia. O planejamento e o suporte, ou seja, quais são os recursos que você tem à disposição para que possa colocar em prática o seu plano de continuidade de negócios. O Do, que é a segunda fase do PDCA, é a operação, ou seja, vai identificar os elementos de gestão de continuidade de negócio que são necessários para garantir o negócio. No cheque, ou seja, o C do PDCA, a avaliação do desempenho. No momento em que você coloca em prática, você vai observando falhas que podem ser corrigidas ao longo do tempo, na famosa melhoria contínua. E o ACT, final, o A do PDCA, que é a melhoria, ou seja, todas as falhas que foram identificadas no momento em que você colocou o seu planejamento, treinou, fez os treinamentos, você agora vai
utilizar a melhoria contínua para fazer esse processo girar. E como a gente diz aí, o PDCA ele é um processo contínuo, ele não para no fechamento de um ciclo, ele não tem fim. Bom, o PDCA aplicado à GCN, nós podemos pegar aqui e nós vamos nos basear em Silva e Zucco, tá certo? Silva e Zucco, eles preconizam que nada mais é do que um ciclo também de 4 fases. A primeira, a análise do impacto dos negócios e avaliação de riscos, a estratégia de continuidade de negócios, a implementação desses procedimentos e os exercícios e testes, onde nós vamos conferir se aqueles procedimentos eles deram certo ou não e vamos melhorá-los. Dentro da sistemática proposta por Silva e Zucco, nós vamos estar avaliando aqui a análise do impacto dos negócios e a avaliação dos riscos. Quando nós fazemos a análise de riscos e a análise de impacto dos negócios, nós utilizamos, primeiro, 2 grandes ferramentas, que são a matriz SWOT, onde nós vamos ver os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, da sigla em inglês, também conhecida em português como matriz FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E também por meio de questionários. Não podemos prosseguir sem antes abordarmos bem rápido alguns conceitos, que são conceitos importantes para que nós possamos prosseguir. Importância. O que é importância? É a medida de dependência definida em maior ou menor grau pelas variáveis analisadas. E a criticidade é a relação entre a vulnerabilidade diante dessas ameaças conforme os riscos de ocorrência. Então, com isso, resumindo, muitas vezes um processo, ao longo do tempo, ele pode ser importante, porém não é crítico. Mas nós sabemos que um processo crítico sempre é derivado de um processo importante. A ameaça, o que vem a ser a ameaça? É todo agente ou situação, tá, que possa causar um incidente. Ela necessita de alguém com motivação e capacidade de agir. A vulnerabilidade é o grau de exposição que aquele ativo ele tem em relação a uma ou mais ameaças. Quando nós encontramos a ameaça com a vulnerabilidade, nós temos o risco, que é a probabilidade da ocorrência de um incidente. Tudo isso já foi visto pelos alunos em módulos anteriores. Eu só estou fazendo uma breve revisão. E o incidente é a concretização dessa ameaça, ou seja, a ameaça ela se concretizou, tá? E ocorreu uma perda ou dano num ativo dessa organização. O impacto, tá certo? Seria o dano, ou seja, a sua ocorrência causado nos ativos. E o desastre seria o impacto de grandes proporções, de acordo com um referencial específico. Então, foi o que eu falei. O impacto para uma determinada organização pode ser um desastre. Para outra organização, pode não se constituir num desastre o mesmo impacto. Isso tudo vai depender da avaliação dos riscos. Bom, para isso, nós temos uma ferramenta para planejar nos auxiliar na nossa avaliação de riscos e na nossa avaliação do nosso negócio, ou seja, da nossa atividade, na nossa organização, nós temos uma ferramenta chamada BIA, Business Impact Analysis. Tá? Então, é análise de impacto no negócio. É um processo em que nós podemos analisar as nossas atividades e os efeitos que essa interrupção de negócio pode ter sobre ela. Ela começa, segundo o Brasiliano, nós aqui vamos utilizar muito a teoria, tanto de Brasiliano quanto de Alevati, que são 2 autores reconhecidos na GCN no âmbito do Brasil. Brasiliano, num viés um pouco mais de análise de riscos, e Alevati, num viés mais didático. Bom, de acordo com a ISO 22301, ainda também combinado com a teoria de Brasiliano, nós podemos considerar, dentro da nossa matriz, os riscos críticos, moderados e leves, a depender da duração do impacto, ou seja, qual seria, numa escala de 1 a 5, o impacto que nós consideraríamos naquele tipo de ocorrência, e a quantidade de dias
como todos podem ver aqui na nossa matriz, a quantidade de dias que esse impacto ele está paralisando ou tendo seus efeitos na atividade daquela organização. Bom, quando falamos de BIA, nós devemos incluir a identificação das atividades que suportam o fornecimento de produtos e serviços, a avaliação dos impactos ao longo do tempo, ou seja, de não realizar essas atividades, ou seja, quanto vai custar ficar parado ao longo do tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, seja o que for. A fixação de prazos para a retomada das atividades, então temos que estar sempre trabalhando com a fixação desses prazos para poder retomar. E a identificação das dependências dos recursos, para que a gente possa, no mais breve tempo possível, retomar essas atividades. Para fazer o BIA, nós temos que elaborar questionários, ou seja, o gestor de continuidade de negócio, ele tem que fazer perguntas e conhecer, por intermédio desses questionários e também de entrevistas, as diversas partes, os diversos setores que compõem a organização. Não adianta ele querer impor ou copiar alguma coisa que foi feita em outra organização e tentar adaptar para a sua organização. É que nem roupa de alfaiate, tem que ser feita sob medida. O estabelecimento do TOR, que é o tempo objetivado de recuperação, ou seja, qual é o tempo que, no caso de uma parada, nós levamos para poder reinsetar as atividades. E o ponto objetivado de recuperação, que é o ponto de retomada de um determinado procedimento, de uma determinada atividade, para que ela possa funcionar. Então, esses dois conceitos do TOR e do POR são muito importantes. E, logicamente, a avaliação de riscos, ela vem no bojo de todo esse processo, que aí nós vamos ter os danos de custos financeiros, operacionais e de imagem para aquela determinada organização. Aqui eu tenho um rápido exemplo de planilha, onde nós colocamos todos esses dados que eu falei agora, numa planilha. Ou seja, o processo, qual é a criticidade daquele processo, ou seja, quão crítico ele é, quão importante ele vai ser, quanto vai custar a parada dele, o nosso TOR, chamado de RPO, né, que seria o Recovery Point Objective, e o Recovery Time Objective, que seria o TOR, o tempo objetivado. Isso aí eu fiz essa adaptação para o português. Tá? E os impactos, que dentro da doutrina de Alevati de Brasiliano, eles podem ser de caráter financeiro, de legal, imagem e operacional. Bom, ainda as características do BIA, da nossa análise de impacto de negócio. É um processo que ele vai mensurar o custo da paralisação dos processos e ativos. E ele vai responder única e exclusivamente ao valor que se perde, tá, se ocorrer um incidente. É muito utilizado para calcular também o prêmio e o reembolso de seguros. Lembrando que o seguro é só uma parte da GCN, como eu já havia falado antes. E a GCN, ela é importante você definir a ordem do contingenciamento, ou seja, o que você vai fazer primeiro, ou seja, a sequência das atividades que vão ser feitas, tá, e a definição da criticidade, ou seja, às vezes um processo não tão crítico, ele pode ter uma prioridade menor do que aquele outro processo. Pode-se também conceber uma GCN sem o BIA, principalmente em termos de custos, só que fica difícil você convencer, principalmente um CEO ou um CFO de uma empresa, a adotar determinadas medidas se você não sabe qual é o custo daquilo. Bom, ainda na avaliação de riscos, nós temos aqui, segundo o Brasiliano, uma fórmula para calcular o nível de impacto, que é o peso, a imagem que tem peso 4, os riscos relativos à imagem, os riscos relativos ao financeiro, peso 3, e os riscos relativos a legal e operacional com peso 2. A soma deles, dividido por 11, que é a média ponderada, seria o nível de impacto. Esse nível de impacto nós colocaremos nessa matriz de avaliação de risco, também de Brasiliano. E essa avaliação de riscos, como vocês viram aqui, crítico, moderado e leve,
O que vem a ser cada um deles? O crítico é aquele que é prioritário, ou seja, é primordial para que a operação continue daquela organização. Os moderados estariam numa segunda prioridade, são importantes, mas a empresa pode manobrar sem eles. E os leves são aqueles que podem serem continuados sem precisar, muitas vezes, até de um tratamento. Bom, aqui eu criei rapidamente uma empresa fictícia e fiz aqui uma tabela BIA muito rápida para que vocês possam entender numa situação fictícia. Então aqui, na nossa empresa HIA Ventiladores, no incidente incêndio no setor de produção. O processo é a produção de ventiladores, que é um processo de criticidade alta, ou seja, prioridade 1. Ele tem como ponto objetivado de recuperação, ou seja, tolerância máxima de paralisação dele, de 1 dia, na nossa situação fictícia. E o tempo objetivado de recuperação, ou seja, o tempo que vai ser após uma paralisação total, qual vai ser o tempo para que ele possa ser restabelecida a produção nos níveis anteriores ao incidente, é de 7 dias. Com isso, qualquer paralisação aí traria um risco nível 5 na imagem, porque nós estaríamos paralisando a produção de ventiladores. No financeiro, também nível 5, porque essa paralisação por 7 dias vai custar bastante dinheiro. No legal, nível 2, não é algo que vá, em termos legais, jurídicos, dar um impacto tão grande. E operacional também 3, visto que a empresa, dentro desse caso, ela tem uma equipe operacional que está capacitada para fazer essa manutenção. Então aqui nós temos aqui o impacto. No cálculo do impacto, se nós multiplicarmos, fizermos a média ponderada, nós vamos chegar ao resultado de 4,09. Esse resultado de 4,09, nós vamos colocar na nossa matriz. E ali, se nós colocarmos a nossa matriz 4,09, ele vai dar o resultado como crítico. Ou seja, este tipo de incidente, que é o de incêndio na linha de produção, ele tem que ter prioridade e vai ter que ser combatido, as providências vão ter que ser tomadas na maior urgência possível. Esse é um exemplo, rapidamente, de BIA, tá certo? Bom, com isso, eu quis aqui rapidamente mostrar, num exemplo bem simples, bem rápido, numa empresa fictícia que eu mesmo criei, e que vocês tenham a noção, para que nós, já finalizando essa aula, saibamos que quando falamos de continuidade de negócio na preparação, nós temos que estar sempre fazendo a interseção entre a avaliação de riscos e o BIA, ou seja, a análise do impacto dos negócios. Aí você vai ter a sua preparação daí para frente. Na próxima aula nós vamos ver o impacto da nossa, ou seja, nas estratégias, como nós vamos combater esse tipo de incidente. Uma avaliação de risco bem feita e uma BIA bem feita vão proporcionar um belo planejamento de continuidade de negócios. Para terminar, eu deixo aqui uma observação do DRI, o Disaster Recovery Institute dos Estados Unidos. E ele constatou em estudos que de cada 5 companhias que sofrem interrupção de uma semana, 2 fecham as portas em menos de 3 anos. Então fica essa reflexão para todos aqui. Eu agradeço a audiência de todos e aguardo a todos na nossa próxima aula, em uma próxima oportunidade. Bons estudos!